Hoje eu vou mudar de assunto, deixar a pandemia de lado para falar sobre um tema que vai exigir uma grande cooperação internacional e pode ter consequências ainda mais desastrosas do que a doença do coronavírus de 2019. A questão é o aquecimento global ou a emergência do clima, no caso a conferência de cúpula virtual sobre mudança do clima convocada pelo presidente Joe Biden. Numa guinada da política ambiental dos Estados Unidos, Biden prometeu reduzir pela metade até 2030 a emissão dos gases que agravam o efeito estufa e causam um aquecimento global, isso em comparação às emissões de 2005. O presidente Jair Bolsonaro, um dos 40 chefes de Estado e de governo convidados, adotou um tom moderado e tentou convencer o mundo de que o Brasil está fazendo a sua parte, mas mentiu ao dizer que reforçou o combate à destruição da floresta amazônica e pediu 10 bilhões de dólares por ano, cerca de 54 bilhões e meio de reais, um pouco menos do que isso, para fazer o que tem a obrigação de fazer, enquanto não usa 3 bilhões de dólares, mais de 16 bilhões de reais, do Plano Amazônia, porque os países que o financiam, Noruega e Alemanha, não aceitaram a mudança nas regras de gestão do programa impostas pelo atual governo brasileiro. A Terra é uma grande estufa. Os gases da atmosfera retêm parte da energia solar e aquecem o planeta, que tem uma temperatura média de 16 graus centígrados, o que ajudou ao desenvolvimento da vida. Sem o efeito estufa, a temperatura média seria de 16 graus negativos, imprópria à maioria das formas de vida. O aquecimento global que a gente está discutindo agora é o resultado do aumento da concentração na atmosfera de gases carbônicos emitidos pelo homem, pela atividade econômica do homem desde o início da Revolução Industrial no Reino Unido, na segunda metade do século XVIII. Hoje a industrialização se espalhou pelo mundo inteiro e um dos seus filhos favoritos, o automóvel, é o grande emissor da fumaça que empesta não só as grandes cidades. O alerta foi dado pelo químico sueco Svante Arrhenius, laureado com o Prêmio Nobel de Química em 1903. Em 1896, Arrhenius advertiu que a queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás, aumentaria a concentração de gás carbônico na atmosfera e a temperatura da Terra com uma alta de 5 graus quando dobrasse a quantidade de gás carbônico na atmosfera. As primeiras medições começaram a ser feitas no Havaí em 1958. O primeiro acordo mundial sobre a mudança do clima foi assinado em 1992 na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, e daí vem a liderança do Brasil na questão ambiental, que Bolsonaro desprezou ao abrir mão de sediar a Conferência das Partes do Acordo do Clima, a COP25, em 2019, alegando falta de dinheiro. Depois da Conferência do Rio, foi assinado o Protocolo de Quioto, em 1997, em que os países ricos se comprometiam a reduzir suas emissões. Em 1998, foi criado o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, o IPCC, da sigla em inglês, que reúne centenas de cientistas do mundo inteiro para estudar a ciência da mudança climática, seus impactos sociais e ambientais e propor estratégias de mitigação e adaptação. Em 2001, o relatório do IPCC previu o aumento de 1,4 a 5,8 graus na temperatura do planeta até 2100. 6 anos depois, o quarto relatório do IPCC defendeu que o aquecimento global é inequívoco e previu um aumento médio de 3 graus centígrados caso a concentração de gases estufa dobre. A meta é ficar em 1,5 graus. Além dos fenômenos climáticos mais radicais, secas, incêndios florestais, ciclones e enchentes mais violentas, também o gelo dos polos pode derreter, elevando o nível dos mares e alegando cidades costeiras. Em várias regiões do planeta, o frágil equilíbrio que sustenta a vida está ameaçado. As florestas são o que mais absorve os gases carbônicos, são sumidouros de carbono, daí a importância da Amazônia, a maior floresta tropical do planeta. Em 2015, foi assinado o Acordo de Paris sobre Mudança do Clima, o primeiro em que todos os países do mundo se comprometem a adotar metas voluntárias de redução das emissões. Cada um escolhe a sua, não tem obrigação formal. Em 2017, o presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Uma das primeiras medidas de Biden foi voltar ao acordo para tentar retomar a liderança dos Estados Unidos na luta contra o aquecimento global.
Por isso, o novo presidente americano convocou uma conferência de 2 dias. No discurso desta quinta-feira, o presidente Bolsonaro afirmou que, como detentor da maior biodiversidade do planeta, o Brasil está na vanguarda dos esforços para parar o aquecimento global. Mas não no governo dele. Bolsonaro prometeu zerar as emissões de carbono, ou seja, emitir tanto quanto o país absorve em 2050, compromisso assumido por outras 15 nações em 2019. O presidente alegou que o Brasil responde por apenas 3% das emissões. Mesmo assim, é o 6º país do mundo, isto considerando a União Europeia como um país, são 27 países, na verdade. O Brasil está também atrás da China, dos Estados Unidos, da Índia e da Rússia. Um estudo feito no Canadá concluiu que desde 1750, considerando também o desmatamento e o uso da terra, o Brasil foi o 4º país com maior responsabilidade pelo aquecimento global, depois dos Estados Unidos, China e Rússia. Em 2019, o primeiro ano do governo Bolsonaro, as emissões aumentaram 9,6%. O presidente argumentou que a agricultura brasileira é uma das mais sustentáveis do planeta, mas o país está em 54º lugar no índice de sustentabilidade. O Brasil é o 3º maior consumidor de agrotóxicos, depois dos Estados Unidos e China. Considerando o desmatamento, a agricultura responde por 69% das emissões. O Brasil tem uma matriz energética limpa, com 45% da energia gerada por fontes renováveis. Bolsonaro diz que o Brasil preserva 84% do bioma amazônico e 12% da água doce da terra. Na verdade, o Brasil é campeão mundial de desmatamento, foi responsável por 1/3 de todas as derrubadas no mundo no ano passado, e 20% da floresta amazônica já estão degradados. Muitos rios estão contaminados pelo mercúrio dos garimpos e 46% dos esgotos não são tratados, poluindo as águas. A água doce, as queimadas na Amazônia aumentaram 16,5% de 2019 para 2020. Em 2019 foram áreas já degradadas para limpar a terra. Em 2020, principalmente florestas nativas. O ponto da virada está perto e pode ser irreversível. Quando 20 a 25% da floresta forem destruídos, a massa de umidade que evapora da mata vai diminuir. Os rios de vapor que sai da Amazônia e é refletido na Cordilheira dos Andes, esses rios trazem chuva para o centro-sul do Brasil e até a Mesopotâmia Argentina. Esses rios podem secar. A latitude de São Paulo é desértica no Chile, na África e na Austrália. Sem a máquina de fazer chuva na Amazônia, o agronegócio do Centro-Sul será fortemente abalado. Como havia dito em carta enviada a Joe Biden, Bolsonaro assegurou que o Brasil deixou de emitir 7,8 bilhões de toneladas de carbono ao conter o desmatamento de 2006 a 2017, ou seja, antes do seu governo. O presidente se gabou de antecipar a data para atingir a neutralidade nas emissões de 2060 para 2050 e prometeu zerar o desmatamento em 2030, quando terá deixado o governo há muito tempo, e não esclareceu como pretende encaminhar a solução do problema. Talvez a maior mentira tenha sido afirmar que fortaleceu os órgãos ambientais, os órgãos de fiscalização, dobrando recursos destinados à fiscalização. O orçamento deste ano é mais de 6 vezes menor do que o que ele herdou do governo Temer, e o pessoal também diminuiu. A Polícia Federal acabou de exonerar o superintendente do Amazonas, que acusou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de defender os madeireiros depois da maior apreensão de madeira ilegal da história da Amazônia. Salles baixou uma norma que proíbe os fiscais de aplicarem multas. Só os chefes podem fazer isso. Mais de 400 fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, advertiram que, na prática, isso acaba com a fiscalização. E o desmatamento aumentou no desgoverno Bolsonaro. Bolsonaro está pleiteando uma ajuda anual de 10 bilhões de dólares. Não vai levar enquanto não apresentar resultados concretos. O fim do desmatamento não é só uma questão de dinheiro, é, antes de mais nada, uma questão de vontade política. O presidente tem a mesma mentalidade da ditadura militar, que começou a abrir estradas na Amazônia nos anos 1970, sobre o lema integrar para não entregar. Na época, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, considerava a floresta em pé terra improdutiva. Na visão de Bolsonaro, o desenvolvimento é agricultura e mineração.
O presidente não dá valor à floresta em pé. Mas o mundo está entrando numa revolução tecnológica sem precedentes da biotecnologia, que produziu as melhores vacinas contra a Covid-19. É preciso decifrar os segredos da natureza para descobrir medicamentos e novos materiais que vão revolucionar a vida humana. O Brasil tem o maior banco genético do mundo, quase 120 mil espécies animais e mais de 46 mil espécies vegetais, e talvez muitas outras desconhecidas. Não dá para tocar fogo neste tesouro, que não foi nem avaliado direito para produzir soja e carne. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Entre lá e dê um like em Quarentena News 1. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros. Quando tiver de sair à rua, higienize sempre as mãos. E muito obrigado pela atenção. A vacina vem aí, não perca a sua vez.